Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise do mercado financeiro da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana 8/5 de 2017. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, né? Nós não temos nenhuma indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Selecionei alguns pares de moedas, alguns índices, com expectativa de movimento para a semana. Iniciando pelo par de moeda euro. O euro versus o dólar americano. Nós tínhamos traçado esses níveis de alvo com base nesse padrão harmônico. O mercado já trabalhando nesses níveis, nessa região. Tá? Nós podemos aguardar aí a qualquer momento algum candle de rejeição pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico no intraday, H4, por exemplo. A expectativa, né, num passado, para quem acompanha nossas análises, era do movimento altista do euro e com alvo nesse nível, nessa região, onde nós traçamos essas linhas, esses níveis amarelos. Vamos colocar um retângulo. Este retângulo é todo o nosso nível com base nas extensões desse padrão harmônico que nós desenhamos. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e a extensão ponto D. Perfeito? É claro que o euro ele está bem fundamentalista. Nós temos as eleições hoje, né, dia 7, está sendo feita essa análise, as eleições francesas, e isso vai influenciar bastante, né, no resultado dessas eleições, na continuidade do movimento altista, né, num movimento ainda de abertura com gap ou não, ou de uma correção já desse movimento, ok? Nós não estamos analisando essa parte fundamentalista e exclusivamente a parte técnica, né, o que nós já trabalhamos há um bom tempo. E nós temos esse padrão harmônico fechando nesse nível, e a expectativa quando nós temos o preço fechando em um padrão harmônico é uma correção com alvos ponto B inicialmente, e depois nós temos o fundo com um segundo alvo. Perfeito? Analisando o relatório COT, já atualizado essa última semana, o euro, que nós podemos observar é que houve um aumento bem pequeno no volume por parte dos compradores, houve um volume, uma redução do volume dos vendedores, okay? Consequentemente houve uma redução do volume. É isso que não está muito atraente, né, para a gente tomar um partido mais definido, né, com base no fluxo, né, na que nós podemos observar através do gráfico de linhas, tá? Vendedores diminuindo, o volume deu uma ligeira, né, parada de queda aqui, uma leve inclinação, e o volume geral, né, diminuindo. É isso que não chama muita atenção, não é muito interessante. Nós queremos ter um lado predominando sua força com o aumento do volume, e não foi o que aconteceu com base na planilha COT no euro USD. Outro par de moedas também que encontra-se com forte força compradora é a Libra versus o dólar, o GBP/USD. Tá? Já rompeu aí os níveis importantes de resistência. O mercado mostrou uma forte força compradora neste dia. Houve uma pequena lateralização, uma acumulação, né, uma reacumulação, e o mercado voltou a subir. O último pregão, última sexta-feira, mostrando continuidade dessa força compradora. Nós podemos traçar alguns níveis. Esse vai ser um nível importante. Vou colocar um número redondo, 500. Okay. Esse vai ser um nível importante de alvo para a próxima semana do GBP/USD. Temos aí 70 pips, 700 pontos, onde vai ser uma resistência que ele venha testar, e aí sim, ele rompendo, ele vai ter esses topos, né? Tem uma
uma característica técnica interessante, responsável por esse movimento depois baixista, como alvo secundário. Outro par USD-CAD, dólar americano versus dólar canadense, gráfico mensal. Gráfico mensal nós temos esse belo candle de rejeição, com uma longa sombra superior, mostrando a rejeição da continuidade altista por parte dos compradores. E no gráfico diário nós temos esse candle já engolfando 1, 2, 3, 4, 5 candles anteriores. Perfeito? Então isso mostra uma forte força por parte dos vendedores. E a expectativa, então, nós podemos, que nós temos níveis importantes de suporte, né, para a próxima semana aguardar uma correção maior aí do USD-CAD, que nós podemos traçar essa LTA primária e aqui uma LTA secundária, ok? Então, pontos importantes, rompendo esses níveis de resistência, de suporte, o mercado pode vir a corrigir e buscar esses níveis. O USD-BRL, dólar versus real, faz de algumas semanas que nós não analisamos, tá? Está aqui a estrutura desenhada desde quando nós iniciamos a análise deste ano, com expectativa desse movimento harmônico. Nós tínhamos esse nível de resistência desta LTB. O mercado ele não alcançou quando ele estava nesses níveis, né, do mês de março. Ele foi alcançar, que na verdade quem alcançou o preço foi o nível de resistência. Okay? O preço ele lateralizou praticamente, houve algumas tentativas, né? E ele encontra-se ainda nessa estrutura, podendo estar formando uma estrutura de impulsão, mantendo, né, esse padrão, onde nós podemos ter uma formação de um novo padrão. Se formando, mantemos esse nível aí de alvo, né, para o dólar versus o real. Isso a longo prazo, claro, né, nós estamos analisando gráfico diário. Isso nós podemos levar aí semanas, meses para alcançar esse objetivo. É uma análise mais a longo prazo. O ouro, ele está numa estrutura de correção, tá? Apesar de a gente ter analisado já algumas semanas um movimento de alta, né, expectativa de alta, principalmente onde ele rompendo esse nível de 1.262, okay? Ele parou nesse nível e começou a fazer uma correção. O que chama atenção, o relatório COT, pós-correção do ouro, perfeito? Só repetindo aqui, novamente, o ouro, ele tem um movimento de alta, na última semana fez um movimento corretivo, okay? Os vendedores está estabilizado, o volume geral aumentou, na última semana uma redução. O que nós queremos é um aumento agora do volume, perfeito? Um aumento do volume dos compradores com um aumento do volume geral, né, de contratos do ouro. E por último, o mini índice, o Brás 50, né, mini índice Bovespa. Algumas semanas nós analisamos uma estrutura de ou com ombro, cabeça a ombro, okay? Houve um rompimento, não cumpriu, o mercado subiu, lateralizou, descaracterizando então essa análise, né, desse possível oco que teria uma projeção para baixo, uma projeção de queda. E agora nós temos o preço em um movimento de correção desse último movimento de baixa, sustentado por essa LTA. E aqui nós podemos traçar
este nível de resistência. Okay? O mercado trabalhando então nesse quase um triângulo, né? Um triângulo ascendente, onde fica um pouco complicado, né? A gente está tomando alguma ação a longo prazo com base nessa estrutura, ok? Claro que nós podemos estar operando no intraday com base na o mercado rompendo então esses níveis, né? Fica mais para quem quer tomar ações aí a longo prazo, fica mais confiável, ok? Mas é claro que isso não impede da pessoa estar trabalhando no intraday com base em períodos menores. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.pro.br e fique à vontade para enviar e-mail e tirar suas eventuais dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.